Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte nessa terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo. Como comentei, deixei para vocês aí, deixe os comentários do vídeo anterior foi de Neilton Moura e Ronaldo Moreira. Então, se você também quer aparecer aqui no nosso canal, ganhar um salve aí, deixe nos comentários aí a sua opinião, comente de onde você está assistindo, de que lugar do Brasil você está assistindo o nosso vídeo. Então, vamos, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso corte do dia. O Bragantino agora, na primeira semana então. Antes. O que pode acontecer, não diria tendência, que talvez seja um pouquinho de exagero, mas resultados normais. O Palmeiras bater o Red Bull Bragantino e o Flamengo empatar com o Botafogo. A diferença iria para 5 pontos. O Palmeiras chegaria para esse jogo no Maracanã de domingo, numa situação, né, Fabinho, até certo ponto confortável. Bem mais confortável, né? Para o Flamengo seria interessantíssimo você levar esse jogo para o domingo com uma vantagem de 3 pontos, né? E mais para frente você tentar tirar essas vitórias que o Palmeiras tem a mais. A gente sempre fala do grupo do Palmeiras, né, Plia? Mas nunca foi colocado à prova realmente, né? Com tantos desfalques assim como foi para esse último jogo, né? E o Palmeiras consegue se O Palmeiras só tem um defeito nessa campanha. Contra times do G6, o aproveitamento é baixíssimo. É só de 20%. Isso é preocupante. Mas eles sabem trabalhar muito bem a tabela, né, cara? Contra os times de baixo, não toma conhecimento. Cara, a tabela do Palmeiras, eles sabem trabalhar, eles perdem muito pouco ponto, bobo, assim, fora de casa, conquista muitos pontos, né? Uma equipe chata de ser batida, ele chega com vantagem nesses jogos principais, tudo isso é estudado, Plirra, não é por acaso, assim, que ele tá fazendo uma conta de vamos chegar lá no Maracanã com 3 pontos de vantagem, é tudo estudado, eles fazem tudo de uma maneira muito bem planejada, assim, mas pro Flamengo seria interessantíssimo ganhar do Botafogo, né? Não pode chegar com uma vantagem maior que 3 pontos, chegar com 5, 6 pontos. Aí o campeonato vai ficar difícil pro Flamengo buscar depois. E o que impressiona é que o Flamengo e Palmeiras já começa fora de campo, né? Mas já há bastante tempo. O presidente falando Entre daqui, o presidente de lá, então... E aí essa semana, por acaso, já começou na semana passada, o interesse no Gerson, de repente, para vir pro Palmeiras, ser contratado pelo Palmeiras. Imagina que punhalada no peito do torcedor do Flamengo. E o confronto da Libertadores também, né? O Flamengo, no meu modo de ver, tem uma barra muito mais dura do que o Palmeiras, né? Como é que vai ser esse segundo jogo, de repente, no meio de jogos entre o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo precisando pegar o Racing fora de casa, o Palmeiras decidindo em casa contra a LDU, então tudo isso pode influenciar lá na frente também. Sorte do Flamengo, quer dizer, menos mal pro Flamengo que na semana passada o Racing perdeu 3 jogadores importantes machucados, lesionados, e claro que o time argentino não tem as peças de reposição que o Flamengo tem. Como é que você montaria o Flamengo para domingo? É claro que tem o jogo no meio da semana que pode ditar uma mudança ou outra, mas como é que você imagina o Flamengo jogando domingo, recebendo o Palmeiras? O Pulgar tá de volta, né, Plirra, agora, né? Então, mas será que já vai volta pro jogo do Botafogo? Acho que seria legal. Não começar jogando como titular, mas você dá uma minutagem para ele, porque depende como você olhar para o jogo de domingo, você tem um jogador com uma outra característica. Acho que é interessante essa volta do Pulgar para esse momento do Flamengo, Plirra. E agora, com relação à escalação, assim, o Flamengo ele tem um modo de jogar. O Felipe ele tem mexido um pouco, né? Tem colocado, a gente já falou sobre isso, colocado velocidade, intensidade de jogo, enfim, olhando um pouco menos pro, acho que olhando para esse jogo, acho que o Pedro deve jogar contra o Botafogo. Eu olharia pro Luiz Araújo com um pouquinho mais de cuidado, que são caras que têm mais, sabe, são mais próximos do gol, tem números mais positivos com relação a isso. Eu acho que dá para se olhar dessa forma, assim, o Pedro como referência de ataque, Luiz Araújo na direita. Tô curioso na escalação. Fábio, quem ficar fora desse jogo hoje, tirando esses caras que jogam com frequência, Arrascaeta, esses caras, você acha que quem ficar fora no jogo contra o Botafogo tem grande chance de começar o jogo contra o Palmeiras no domingo? Fabinho, eu não sei, cara. Eu não sei se o Felipe vai olhar dessa forma. Né? Porque eu acho que os 2 jogos, assim, agora essa sequência do Flamengo ela é muito importante, né? Os 2 jogos, lembrando, de novo, ainda tem antes o jogo do primeiro contra o Racing, que é o jogo
jogo para construir resultados. E se você olhar para o Felipe Luiz escalando a primeira do Flamengo era no Maracanã. Olhando para domingo. Primeiro assim, é no Maracanã? Se o Flamengo tropeçar contra o Botafogo, as coisas vão ficar muito complicadas. 10 dias antes. A pressão aumenta, a responsabilidade... Eu acho que é time... É semana decisiva. Essa sequência do Flamengo até aqui é a mais difícil, mais importante da temporada. Até os Teve essa atletas. data FIFA, o Flamengo perdeu, acho que nenhum jogador para isso. Acho que para treinar, para você preparar, porque assim, dá uma pancada, né? Sabe, assim, acho que o Flamengo pode ter usado esses dias justamente para preparar o corpo dos caras para uma pancada, né? Eu vou precisar de vocês em 3 jogos, meu. Enquanto isso, por exemplo, o Palmeiras vê o Flaco Lopes, grande destaque do time nas últimas rodadas, ao que tudo indica, sendo titular da seleção argentina, também lá vivendo um período de testes, experimentos, na véspera do jogo contra o Bragantino. Não vai pegar o Bragantino. Mas o Abel consegue, acho que, trabalhar melhor com isso contra o Bragantino, né? Sim. Do que o Felipe vai fazer contra o Botafogo. Isso. Tudo é estratégico para esse português. Nosso primeiro quadro da noite. Tá no esqueminha aí, minha criança? Então vamos, se por acaso vocês 4 não ouviram o Abel depois do jogo, 4-1 contra o Juventude, vai chegar dando pirueta, sorridente, mas o Abel lembra? Abel, a torcida cantando para ele, depois da eliminação na Copa do Brasil, perdendo em casa pro Corinthians, ei, Abel vai tomar caju, lembra disso, ô Fabuloso? Quem apanha não esquece, ou não esquece, ou não quer esquecer. Vamos dar uma olhada. E claro que é muito bonito ver um... Imagino, cara, imagino. Parabéns aí a todos que vivem em Maricá. Muito bem, olha aqui, ó. Anderson Ferreira, que o Flamengo volte com a corda toda. Perfeitamente. Então vamos falar do Flamengo. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, vai treinar também amanhã e quarta-feira vai para o jogo com o Botafogo no Engenhão. Saul e Pulgar são jogadores que estão sendo observados com muita calma. Por quê? O Pulgar ele está voltando de uma lesão depois de praticamente 4 meses fora. Ele, claro que não está na sua condição ideal, mas ele já está treinando com o grupo. E o Pulgar, tem um detalhe, o Pulgar está pendurado nos cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 cartões amarelos. Então, tudo isso está sendo avaliado, também o fato do jogo ser num gramado sintético, o que aumenta o impacto para um jogador que está voltando de uma fratura. Então, a definição da participação do Pulgar no jogo, se ele será relacionado, ela vai ser definida amanhã, no último treinamento do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. E o Saul, ele está ainda com problema no tornozelo, que o tirou do jogo contra o Bahia, e durante essa data FIFA, ele fez aí o trabalho de recuperação, mas ainda não está 100%. Ou seja, o Saul é dúvida para o jogo da próxima quarta-feira no Engenhão, Flamengo visitando o Botafogo. Aliás, o Flamengo tem um retrospecto favorável contra o Botafogo lá, sabia? São 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e 3 vitórias do Botafogo. O Flamengo venceu mais do que perdeu lá no estádio Newton Santos, nesse jogo, gaço de quarta-feira, 7h30 que vamos estar acompanhando na Flamengo TV. E é o seguinte, o Flamengo e o Botafogo precisam da vitória. Precisam da vitória. Os 2 têm que vencer de qualquer maneira. O Flamengo para continuar brigando pelo título e o Botafogo para tentar pegar um espaço ali na Libertadores da América. Então vai ser um sucesso. Um abraço para o vascaíno aqui de Caratinga, né? O Chacrinha, lá de Caratinga, mandando aí um abraço. O Futric mandou os palpites dele aqui, ó. Anota aí. Palmeiras campeão brasileiro, Cruzeiro da Copa do Brasil e Flamengo da Libertadores. Tá bom. Interessante.
Hein? Quem assina esses palpites aí? Hã? Porque a Libertadores é a maior competição do continente, né, gente? Todos os caminhos levam a Libertadores. Você joga o Campeonato Brasileiro para ganhá-lo e para chegar à Libertadores. Você joga a Copa do Brasil para vencê-la e chegar à Libertadores da América. Quem ganha a Libertadores vai disputar Mundial, se classifica para a Copa do Mundo de Clubes, Recopa Sul-Americana, projeção internacional, muito dinheiro, né? O campeão da Libertadores, ele leva algo em torno aí de 25 milhões de dólares só de prêmio pelo título, fora a premiação das outras etapas, ou seja, é a maior competição em premiação que nós temos. A Copa do Brasil também dá um prêmio aí que chega na casa dos 100 e poucos milhões, mas a Libertadores para o campeão, só para levantar a taça, 25 milhões de doletas. É uma grana, hein? Fora a premiação das outras etapas, então isso aí, cara, passa de 200 milhões de reais para quem é campeão, fora a chance de disputar o Mundial no final do ano, lá no Catar, jogar a Recopa Sul-Americana, né, e ganhar um título da importância da Libertadores, ser tetra. Quem vencer a Libertadores desse ano vai ser tetra, o primeiro brasileiro tetra. Então, se ou o Flamengo ou o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele será o primeiro brasileiro tetra da América. É algo histórico. Esse time simplesmente vai se tornar o maior brasileiro da história da Libertadores. Então, a Libertadores é muito interessante. Ela é traiçoeira, mas ela é a maior. Então, divisão legal essa daí. Eu confesso que curti bastante, achei legal. Se pudesse, eu assinava, mas vamos ver o que vai ser decidido em campo, que é isso que interessa. Grande abraço aí para o Luiz Alberto de Cuiabá. Ih, rapaz, olha aqui, Fábio Júnior, deixa eu ver aqui. Parabéns por essa atitude de fazer lives diárias. Agora você na Flamengo TV sempre traz uma visão interna do clube para nós que não conseguimos viver o Flamengo de perto. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Saudações rubro-negros. Muito obrigado, Fábio Júnior. Eu percebo que você está sempre prestigiando mesmo, cara. Fábio Júnior, isso é uma verdade. O fato de eu trabalhar na Flamengo TV me dá acesso que outros companheiros de imprensa que não são do Flamengo não têm. Então, de fato, eu chego em lugares onde outros não conseguem chegar. Isso, de fato, é uma vantagem. Ao mesmo tempo, eu sou um funcionário do clube e as informações oficiais, né, são passadas pelo clube, e eu sou uma voz do clube, eu sou o narrador, o apresentador do Flamengo. Então, a minha responsabilidade, ela é muito maior nesse sentido mesmo, né? Porque o que eu falo ganha o caráter oficial, porque eu... É isso aí, Arrasca, Carrascal e Pulgar estão com 2 cartões. Pois é. E principalmente o Arrascaeta e o Carrascal, que são caras que estão jogando muito, né? O Carrascal entrou muito bem no time. Então é uma situação que o Flamengo vai ter que administrar isso aí, cara. Só que não tem jeito, né? Os caras têm que ir para o jogo. O Flamengo não pode perder do Botafogo. Então tem que contar com a força máxima. Se estiverem prontos para jogar, tem que ir e tem que tomar cuidado, tem que administrar essa situação. Daniel está mandando aqui, boa noite, grande abraço, Daniel, valeu, meu camarada, acompanhando a live aqui no TikTok, o Neto acabou de enviar uma rosa aqui para mim, muito obrigado, o Robson também enviou uma rosa, pessoal mandando presentes aqui no TikTok. Muito bem, temos mais de 100 mensagens aqui, que beleza, hein? Um abraço para o José de Apodi, Rio Grande do Norte. Ou Flamengo, ou Palmeiras. Um dos dois. Sinceramente, não acredito que o Cruzeiro vai chegar nessa disputa, embora o Cruzeiro ainda tenha um confronto direto com o Palmeiras lá
dentro do Allianz Parque, né? O Fábio Júnior acha melhor guardar o Pulgar para domingo. É possível, cara. Eu diria que a chance é muito grande, né? Porque ele não joga desde o dia 29 de junho. Aí coloca aí, 29 de julho, 29 de agosto, 29 de setembro. Pô, são 3 meses e meio, né? Voltando de uma fratura no dedo ali do pé, gramado sintético. É diferente. Então a chance dele ficar preservado para domingo, ela existe realmente. Rodrigo Nascimento, João, cadê o Michael? Está treinando, está lá treinando normalmente, mas não está sendo relacionado e não está mais tendo oportunidades nesse momento, né? Nem o Michael, nem o Juninho, o próprio Everton Araújo também não jogou mais, né? São jogadores que não estão tendo mais oportunidade. O elenco é muito forte, né? Tem muita gente boa, então aí é complicado. Helena tá com esses palpites aqui, aqueles palpites ali, Helena: Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo campeão da Libertadores. Eu acho interessante isso aí, eu gosto. Acho bacana. Temos que saber dividir a fatia do bolo, não pode querer comer o bolo todo. E essa divisão eu acho legal, hein? Acho bom. Se pudesse assinar, eu assinava, mas não tem como. Tem que jogar para definir, mas eu acho legal. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo campeão da Libertadores. Acho... Não ia ficar triste, não, com isso aí. Vitor, João, como é o Arrasca atrás das câmeras? Vi que você fez uma entrevista com ele. Ele me parece ser um cara de muita humildade. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Arrasca é gente boa. E ele é exatamente aquele cara que a gente vê nas entrevistas dele aí. Aquele jeitinho, fala baixinho, não é de falar muito, mas fala, se posiciona, né? Mas é um cara super tranquilo, super gente boa. Isso aí, galera, esse foi mais um corte aí, trazendo para vocês informação do nosso Flamengo nessa manhã para vocês de terça-feira, mas trazendo ainda mais sobre o mercado da bola, alguns portais, portal Bola VIP, o All Sport, Nação Rubro-Negra, trouxe informação aí que o Flamengo, o Vitão, contratado pelo Flamengo, tem atualização com o Inter, não pretendendo liberar o zagueiro. O Internacional observa vínculo do jogador e só pretende liberá-lo para o clube europeu no começo da temporada. O Flamengo quer buscar um zagueiro dentro para compor o elenco de 2026. Chegou a se interessar para o defensor do Internacional, mas embarra aí na prioridade do Internacional em não vender seu titular para um rival direto. O zagueiro de 23 anos, esteve muito próximo de acerto com o Real Betis na temporada da metade de 2024. A negociação foi interrompida por problemas do time espanhol com fair play financeiro. E Vitão permaneceu no Beira-Rio, reforçando aí a defesa do Inter. Mas agora o Flamengo está no mercado da bola e tem a intenção de pagar essa bagatela para trazer um jovem aí. Na minha visão, achei que era até mais velho, mas só tem 23 anos. É um baita zagueiro. O Flamengo tem a expectativa, né? E tá monitorando de perto a situação do atleta e pretende aí fazer essa contratação, seria estilo a contratação de Léo Ortiz, né? O Flamengo demorou um pouco aí para convencer o Red Bull Bragantino, mas conseguiu convencer e pagou à vista. Vitão não seria diferente, né? Está falando de um jogador de 23 anos com potencial aí até para vestir a camisa da seleção brasileira, de atuar em times da Europa. Então o Flamengo pode até, sei lá, ficar com o jogador durante 1 ano, 2 anos aí e depois fazer uma venda e até lucrar com o jogador. Ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Militão, né? Muito parecido com o Militão, o estilo de jogo, eu particularmente acho. Ainda tem 23 anos.
Então tem muita lenha aí para queimar no futebol brasileiro, tem muita a se desenvolver e não seria ruim para ele, seria ótimo na minha opinião. Ele estando junto com Felipe Luiz, vai ter Danilo, alguns jogadores que podem ajudar ainda mais a sua performance, jogadores experientes da mesma posição dele, seria ótimo para o crescimento do jogador.